Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre as 5 leituras concluídas no mês de junho. Teve algumas leituras um pouco diferentes uma das outras, então acho que vai ser interessante trazer elas para vocês. Então bora começar logo com a primeira para a gente iniciar esse vídeo. O primeiro livro que eu concluí no mês foi O Sofrimento do Jovem Werther. Esse livro eu li no Kindle, por isso que eu não tô com ele aqui, e eu li em parceria com um clube de livros sobre livros, que eles fizeram uma leitura gratuita no clube deles, eles estão com uma turma de falar sobre o amor, né? Então tem vários livros que falam sobre amor de formas diferentes, tendo como base o Romeu e Julieta. E esse era um dos livros aí que eles proporcionaram aí para quem não estava no clube. É um livro que fazia tempo que eu estava querendo lê-lo, então aproveitei a oportunidade para desencalhar essa leitura. O que eu posso dizer, assim, que foi uma leitura muito curiosa para mim, porque eu já tinha tentado ler esse livro na minha adolescência, não tinha conseguido. Na minha adolescência eu tentei ler vários clássicos, mas eu tinha muito pouco embasamento, então as coisas não fluíam. Eu acho que faz parte, né? Então fiquei muito feliz também de ter conseguido concluir essa obra, de ter passado por todo o livro. Eu acho que vocês já devem conhecer a premissa, né, a sinopse básica ali do livro, que é um personagem, né, o Werther, que se apaixona por uma moça que ela é comprometida com outro cara. Eles vêm a casar e o Werther fica meio que orbitando ali nesse relacionamento deles. Só que o livro, ele tem altos e baixos, assim, sabe? No começo ele tá muito apaixonado pela vida, pela natureza, não pela vida necessariamente, mas pela natureza, pelo belo, por aquilo, né, que brilha aos olhos, pelas boas relações. Então, ele tá muito nessa pegada. Quando ele entra em contato daí com a Lotte, que é a sua paixão, as coisas mudam um pouco, elas ficam um pouco mais vibrantes, ele fica mais eufórico, e a euforia, né, ela não necessariamente é um sentimento 100% positivo, depende muito de como as pessoas fazem com ela, e dessa euforia ele vai percebendo que esse amor não vai ser correspondido, que ele não vai conseguir, né, ter essa mulher para ele. E ele vai começando a variar o comportamento, né? Então ele se muda, tenta trabalhar em outro lugar, tenta ficar longe dela, só que as coisas não vão dando certo pra ele também, porque ele tá com um olhar nela. Apesar de eu achar que vocês já sabem como essa história termina, eu não vou trazer aqui, né, o final do livro em si, mas eu senti desde o começo, apesar de ele estar muito adorando a natureza, adorando aquilo que é belo, mesmo assim eu senti um tom de melancolia e um tom de solidão nele. Então, você vai percebendo também nuances assim muito disfarçadas de como que tá a mente dele. Eu já percebi uma melancolia, alguns traços ali também de um pouco de depressão. E a gente vai percebendo como isso vai evoluindo até o final. O que eu gostei desse livro, principalmente no final, é que a gente tem esse livro, né, na verdade ele é composto por cartas que ele manda para um amigo. Então a gente só tem as cartas que ele envia. Chega lá no final do livro, ele para de escrever as suas cartas e tem daí uma nota, né, final, onde explica o que aconteceu entre a sua última carta, né, e a determinado momento ali que eu não vou trazer aqui. Foi bem legal olhar essa percepção externa dos fatos que aconteceram e o quanto que isso contribuiu ali para os últimos momentos que ele escreveu a carta. Então, por mais que a história que ele escreve tenha um fim, esse, entre aspas, né, esse pós-fácil, que não é um pós-fácil, ele explica melhor ali como as coisas se desdobraram. Gostei bastante do livro. É um livro que eu acho que eu vou trazer resenha aqui pro canal, tá? Eu acho que é um dos livros que a gente precisa ter na nossa lista aí de leituras. E acho que é um livro que ele vale releituras porque ele tem muitas camadas, ele é muito sutil. Eu acho que chega no momento que você tá bem entretido na história e também é um pouco perigoso, porque o tanto que ele fala ali do que a percepção de vida dele, se você se identifica com a percepção de vida dele, quando as coisas começam a degringolar, é muito fácil você compartilhar da mesma visão dele quando ele está depressivo. Então isso é um ponto de atenção para esse livro, mas eu acho que é muito importante ir para a leitura com a mente aberta, mas também não se vender 100% para essa narrativa que ele vai construir ao longo do livro, porque fala de uma mente adoecida, uma mente que não está bem, e só que ele tem também uma lábia, uma forma de te envolver ali na história, que é muito fácil você comprar a ideia dele, comprar
por conta disso, as consequências, aquilo que ele faz com o que ele está sentindo. Então, acho que esse é o único ponto de atenção, mas não que seja algo negativo da obra, muito pelo contrário. Me lembrou um pouco Lolita, do Nabokov, porque é um livro também de difícil leitura por conta do tema, né? Então, o sofrimento do jovem Werther, ele vai ter alguns gatilhos para algumas pessoas. O Nabokov, né, em Lolita, ele tem uma escrita também que ele vai tentando te enlaçar na sua história, tentando te ludibriar. Então, eu acho que isso é perigoso, então tem que ter uma leitura atenta e tentar distanciar um pouco o nosso emocional e aquilo que a gente imagina de mundo daquilo que o personagem está vivenciando, porque senão é muito fácil a gente entrar na ideia dele e daí ter uma interpretação ou um sentimento, ou até mesmo, né, se colocar em uma posição ali às vezes de risco, então não é o ideal. E eu finalizei também o 1984, esse livro que está na minha lista de 12 livros para 2024 e também foi a primeira leitura conjunta do canal. Todas as lives que eu fiz estão salvas aqui no YouTube, eu vou deixar no card de descrição o link da playlist onde tem todos os vídeos que a gente fala sobre esse livro. Vai ter a última live de encerramento ainda da obra, que vai ser nessa próxima semana, então caso você queira ver, ainda dá tempo, caso você já tenha lido e tenha curiosidade também de entender o que a gente está debatendo, será muito bem-vindo. E esse livro aqui que vai falar desse mundo distópico, e eu achei esse livro muito incrível. Eu acho que ele promove muitas reflexões de como as relações podem ser limitadas não por nós, mas por conta daquilo que a gente está vivenciando, o quanto que a gente se acostuma num cenário de extrema privação e não se acostuma de, ai, que legal, tá gostoso isso daqui, não, mas que a gente acaba se dessensibilizando para esse cenário, a dessensibilização também da violência, o quanto que isso acaba fazendo parte do dia a dia, os discursos extremistas, o não questionar, não dialogar. Então tudo isso aqui está muito bem explicado nesse livro. Eu já finalizei, então eu não quero trazer algumas das minhas impressões porque eu quero falar na live final com o pessoal, mas gostei bastante da obra e eu acho que a análise psicológica que eu propus fazer do livro foi muito importante para mim. Eu acho que se fosse um livro que eu lesse sem olhar para isso especificamente, eu talvez não gostasse tanto, porque sim, ele tem um cunho político bem forte, mas não é o tipo de leitura, não é o tipo de olhar para a leitura que mais me agrada. Então, tentando entender o desenvolvimento psicológico dos personagens, como que eles vão se comportar diante dos eventos que estão dispostos aqui no livro, foi muito importante. Eu acho que fez muita diferença na minha leitura. O outro livro que eu também terminei, e daí foi uma leitura que eu fiz por conta, né, do livro, foi a HQ de 1984. Essa HQ, ela é lindíssima. O que eu acho interessante, deixa eu abrir uma página aqui pra vocês, é que ela é toda em tons de cinza, mas tem alguns momentos que ela tem uns tons de vermelho, que é de propósito para destacar algumas coisas mais importantes, um olhar, um perigo, um medo, as coisas do gênero, ou alguma coisa relacionada à violência, à degradação. Então o vermelho é usado de forma bem estratégica, pontualmente quando faz sentido. Então ó, aqui, por exemplo, teve uma explosão, daí mostra o perigo, mostra uma mão que foi cortada por conta da explosão. Então eu achei bem interessante esse uso. Eu fui para essa HQ aqui para entender também um pouco do mundo visual, né, o mundo imaginário que eles iam trazer aqui para as páginas. Como eu sou uma pessoa neurodivergente, nem sempre eu consigo criar um mundo distópico na minha mente. Então, eu sinto algumas dificuldades, então a HQ nesse momento, ela me ajuda, né? Porque como é uma coisa fora da nossa realidade, é um mundo alternativo, onde as coisas não seguem as mesmas regras que o nosso mundo normal, eu vou ter um pouco de dificuldade, então ter o suporte da HQ foi essencial. Eu gostei bastante, tá? É uma HQ longuinha, tá? Ela tem 220 páginas, ele traz uma condensação da história, mas eu não senti que perde muito em conteúdo. Óbvio que não vai ser tão profundo, né? O livro tem mais de 300 páginas,
A HQ não vai ter tudo isso, mas os principais pontos estão aqui. Tem até um capítulo aqui que vai falar sobre um livro, né? Para quem leu sabe que livro que é esse, que vai constar aqui. Tem também o apêndice que fala sobre a nova fala, que são coisas importantes na obra, né? Então vão constar aqui, mas eu gostei demais, então caso você seja um fã de 1984, fica a indicação dessa HQ para vocês, que fez bastante diferença. Eu tô bem feliz de ter conseguido ter ela na minha estante, então tanto que eu fui fazer a live, isso daqui me ajudou a fazer a revisão, né? Então eu fui para as minhas notas no livro, estruturei as notas para live, depois eu vim aqui e li o capítulo, a parte inteira que a gente ia fazer a live, porque as principais coisas estavam aqui, já ajudava a clarear minha mente, de lembrar exatamente o que eu tinha lido, porque eu fui lendo o livro antes do pessoal terminar, para eu estar apta ali, para caso alguém tivesse alguma dúvida, alguma curiosidade, eu conseguisse dar algum suporte. Li também esse livro pequenininho da Virginia Woolf, de Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Eu ganhei esse livro da Cícera, ela fez um desapego na estante dela. A Cícera tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar no card da descrição para que vocês conheçam o trabalho dela. Ela tem muito contato com literatura nacional, ela fala bastante sobre isso, tô aprendendo bastante com ela também. E esse aqui é um livro de ensaios, de textos dela que foram utilizados em revistas, em jornais. Ele tem ao todo, deixa eu contar aqui, 7 textos. Teve 2 que eu gostei mais, mas tem um principal que eu gostaria de trazer para vocês, que é o primeiro, que é o Profissões para Mulheres. E eu achei bem interessante que ela fala desse processo de escrita e como que para ela conseguir escrever, ser uma mulher criativa, ter tempo para isso, ela precisou matar o anjo do lar. Acho que vocês já devem ter escutado sobre o anjo do lar em algum momento, que é aquela mulher que vai dar conta de tudo, que vai fazer de tudo, que vai facilitar a vida de todas as pessoas que convivem ali, mas o quanto que você ser um anjo do lar acaba te tirando o tempo para as tuas realizações pessoais. Me identifiquei bastante, né, com isso, porque eu trabalho, cuido da casa, tenho toda a minha rotina de dona de casa mesmo, e eu às vezes fico ali degladiando o meu tempo entre trabalho, entre estudar literatura, entre preparar o almoço, fazer janta, cuidar da casa, etc. E a gente vê que em algum momento alguma dessas coisas será sacrificada. E aqui ela fala que para ela conseguir ser essa escritora, para ela poder ter toda essa potência que ela teve, ela precisou matar esse anjo do lar. Mas não foi simplesmente assim, vou largar de tudo que eu estou fazendo. Foi difícil para ela porque tem uma expectativa social, familiar até mesmo, e até do papel da mulher na sociedade, de que ela seja esse anjo do lar. Então eu achei bem interessante esse texto, foi bem proveitoso para mim. Tanto que na página 11 desse livrinho ela fala o seguinte: quando eu estava escrevendo aquela resenha, descobri que se fosse resenhar livros, ia ter de combater um certo fantasma. E o fantasma era uma mulher, e quando a conheci melhor, dei a ela o nome da heroína de um famoso poema, O Anjo do Lar. Era ela que costumava aparecer entre mim e o papel enquanto eu fazia as resenhas. Era ela que me incomodava, tomava meu tempo, me atormentava tanto que eu, no fim, matei essa mulher. Então, ela fala desse tormento, então não é uma coisa assim fácil de fazer, porque é matar um fantasma, né? É matar uma ideia, é matar uma preconcepção, é matar realmente algo que está intrínseco ali na nossa vida. Eu achei bem interessante esse texto. Gostei bastante, eu acho que é um texto que eu vou retomar em outros momentos. Os outros textos são bons aqui também, mas esse foi o que mais me marcou e queria trazer para vocês. O último livro que eu li, então eu terminei ele ontem, na verdade, eu li ele ao longo dessa semana, foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro aqui, gente, todo mundo falou que eu ia gostar e vocês estavam certíssimos de dizer isso. Gostei muito do livro. Tô na minha fase de estudo, que vocês sabem que quando eu termino um livro que eu gostei muito, eu vou e tento pesquisar tudo que tem sobre ele, tudo que posso aprender, tudo que tá ali, né, no imaginário coletivo, o que a gente tem de publicação sobre esse livro. Então estou nesse meu momento que eu adoro passar por essa fase. Nesse livro aqui a gente vai ter o Dorian Gray, que tem ali em algum momento um quadro feito a seu respeito, né? Um quadro que ilustra a sua personalidade e que ele deseja que esse quadro envelheça, que tenha as marcas do pecado, mas não ele próprio. Então ele deseja que tudo isso aconteça com o quadro e não com ele, que ele permaneça jovem, belo e bonito. Aqui a gente tem 2 personagens que vão exercer forças contrárias
no Dorian Gray. O primeiro é o Basil, que é o cara que faz o quadro dele, que pinta e que tem ali uma certa devoção pelo Dorian Gray. E a gente tem um outro cara que ele conhece, na verdade, quando ele está sendo pintado pelo Basil, que é o Harry, esse cara que ele não é tão dos bons costumes da sociedade. Ele fala que o Dorian Gray precisa ser livre, que ele precisa usufruir dos prazeres da vida, que ele tem a beleza e que a beleza vai abrir portas para ele de todas as formas. E a gente vê então o quanto que essas duas influências vão impactar na sua vida e o quanto, de certa forma, o Dorian Gray também é bem manipulável. Livro muito gostoso de ler, uma leitura fluida. Por mais que seja um clássico, ele tem uma leitura muito acessível, não é nada entroncado. Eu acho que só tem um capítulo aqui, que é o capítulo 9, que é um pouquinho mais difícil a leitura, mas todos os outros é muito gostoso, muito prazeroso. Eu li nessa edição da Biblioteca Azul, que, gente, é um estudo esse livro aqui. Ele não é apenas um livro comum, sabe? Então, mostrar aqui pra vocês que nesse lado aqui, ele tem só as notas, tá? De complementos, notas complementares, e aqui tá o texto. Então, o livro inteiro, ele é feito desta forma, com uma página cheia de notas e outra parte daí com o texto corrido, e isso fez com que a leitura fosse um pouquinho mais lenta, mas eu tentei aproveitar todas as notas. Sabendo que tem diferenças entre a edição censurada e a não censurada, eu quero ler a censurada, que a censurada ela tem mais capítulos e o Oscar Wilde fez algumas alterações na história. Essa edição que eu li aqui é a não censurada, é a primeira publicação que ele fez do livro. Eu queria começar por ela, mas já quero avançar para a próxima, quem sabe eu leia por ela em uma releitura. Por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas leituras que eu fiz aqui ao longo do mês de junho. Deixem nos comentários o que vocês leram, o que vocês estão planejando ler também no mês de julho. Vamos continuar esse papo aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal.